Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Pois é, hoje a nossa aulinha vai ser de Geografia no livro Módulo 1, na página 250, tá? Pelas lentes da história. Ó, nós vamos aprender um pouquinho sobre o Império Inca, tá? Você já ouviu falar do Império Inca? Os Incas viviam na região das Cordilheiras dos Andes, na América do Sul. Eles dominavam diversos povos e tinham muitos conhecimentos da agricultura, comércio e engenharia. Vocês podem grifar isso daí, tá? Ó, pode pegar a canetinha de vocês, ó, e vão grifar isso daqui, ó. Eles tinham muito conhecimento, ó, da agricultura, comércio e engenharia, tá bom? Por volta de 1530, quando os espanhóis chegaram à América, viviam no Império Inca, cerca de 6 milhões de pessoas. Machu Picchu, no Peru, era uma das cidades incas que até hoje atrai muitos turistas curiosos para conhecer suas ruínas. As ruínas de Machu Picchu são consideradas patrimônios da humanidade. O que é patrimônio da humanidade? É uma região ou uma área que vem sendo considerada fundamental pela comunidade científica, né? Que vem sendo considerada muito importante, né? De preservar aquele lugar. Desse modo, devem ser protegidas, ó, para que outras gerações possam conhecer, né? Esses são lugares que são protegidos pela comunidade científica para poder, né, passar por várias gerações, né? Porque aquilo dali tem uma história, né? Então, aqui você vai pesquisar, tá? Pesquise outros lugares que são patrimônios da humanidade, tá bom? Qualquer outro lugar, pode pesquisar na internet. Escrevam abaixo o nome de alguns deles e compartilhe com a turma. Isso não vai ser possível, né? Depois vocês vão compartilhar com a tia Amanda. Vão mandar para a tia Amanda ver, tá bom? Olha aí as ruínas de Machu Picchu. Que lindo, olha, que lugar lindo. Maravilhoso, né? Que lugar lindo. Pois é, essa daí que é as ruínas de Machu Picchu, tá vendo? É a civilização que existia aí, olha, tá vendo? Vários pedaços, né? Várias ruínas. Agora, representar é preciso, né? Ó, você sabe como ficamos conhecendo a história dos povos antigos? Isto é possível porque foram encontrados registros das formas como eles viviam. Os incas, por exemplo, apresentavam o seu modo de vida de muitas maneiras, como por meio de pinturas em tecidos e em desenhos em cerâmicas, né? As representações, então, são um jeito de as pessoas registrarem o conhecimento sobre algo, né? Cada um representa de um jeito o que conhece, né? Os incas representavam em pinturas em tecidos e em cerâmicas. Os mapas são um tipo de representação, tá? No tempo dos incas não havia uma divisão de países como conhecemos hoje, mas o mapa atual pode nos ajudar a observar a extensão do seu império. Vamos observar aqui esse mapa para a gente ver a extensão do Império Inca. Olha só, essa parte de cima aqui que tia Amanda vai grifar, aqui é o título do nosso mapa, tá bom? Extensão do Império Inca, tá? Olha só, essa extensão aqui, como que a gente vai saber onde está a extensão do Império Inca? Nós vamos olhar a legenda que tem nesse mapa. Olha só, limite atual do país, Império Inca. Tá de marronzinho, tá vendo? Lembra que tia Amanda mandou vocês desenharem a legenda? Então, tudo que tá de marrom aqui é a extensão do Império Inca, tá vendo? Olha só a extensão do Império Inca. É isso tudo aqui, ó, de marrom, ó. Isso tudo aqui de marrom é a extensão do Império Inca. Os países atuais onde o Império Inca
se localizava. Olha os países atuais. A Argentina, tá vendo? Chile, vem passando, subindo, ó. Argentina, Chile, Bolívia, tá? Peru, ó. Equador, ó, Equador. E um pedacinho lá em cima da Colômbia, tá vendo? Esses são os países onde o Império Inca se localizava, né? Então, e o oceano? Qual é o oceano, tá? O oceano que banha o Império Inca. Nós temos o Oceano Atlântico, que banha o Brasil, né? E o oceano que banha o Império Inca, que é essa parte marrom aqui, ó, é o oceano que? O Oceano Pacífico, olha. É o oceano que banha o Império Inca, né? É o Oceano Pacífico, né? Então, isso daí são algumas coisinhas que tia Amanda quer que vocês observem bastante, para poder fazer a atividade que já está na outra página. Ó, esse daqui, né? Esse daqui é o oceano que banha o Brasil, ó. Tá vendo, ó? O oceano que banha o Brasil. E aqui é o oceano que banha, o Império Inca, ó. Essa parte de marrom aqui não é é onde os países, né? Os países atuais onde o Império Inca se localizava. Então, o oceano que banha é o Oceano Pacífico, olha só. Tá vendo? Agora, vocês vão para outra página, que faz as perguntas, né? Vocês vão escrever o título do mapa, a tia Amanda explicou. Aqui vocês vão marcar com o X os países atuais onde o Império Inca se localizava. Olha, a tia Amanda acabou de falar. Vocês vão marcar com o Xzinho. Que elementos do mapa você se baseou para descobrir a resposta? Que elementos você se baseou, né, do mapa, que a gente se baseia para descobrir as respostas? Como que você descobriu que os países atuais onde o Império Inca se localizava? Olhando o quê? Como que vocês se basearam? Olhando o quê que a gente tem que olhar no mapa, que tia Amanda acabou de mostrar? Ó, o atual território do Brasil fica na direção de que ponto cardeal em relação ao território antigo do Inca? Território do Brasil. Vamos olhar de novo lá. O Brasil fica em que direção? Olhando aqui, ó, essa rosa dos ventos, ó. O Brasil fica em que direção? Que direção que o Brasil fica? Vocês prestam bastante... que direção? Direção norte, sul, leste, oeste. Em direção ao Império Inca, tá? Olha a pergunta aí, ó. O atual território do Brasil fica na direção de que ponto cardeal em relação ao território antigo do Império Inca? Marque a alternativa correta, tá bom? Em relação à posição, né, ao território Inca, tá? Prestem atenção no que a tia Amanda tá falando, na pergunta, tá bom? Em relação ao Império Inca, o Brasil fica em qual direção? Na direção que? Leste, ó. Aqui, ó. Vamos observar aqui em cima, ó. Norte, sul, leste, oeste. O Império Inca não fica aqui? Então, o Brasil fica na direção contrária do Império Inca, tá bom? Vamos observar direitinho, que às vezes a gente pode confundir, né? Então, aí tá aqui, ó, número 4. Qual é o nome do oceano que banha o território do Império Inca? Tia Amanda também acabou de falar. Outras formas de representar o espaço. O mapa é uma maneira de representar um espaço grande em um desenho pequeno, né? O mapa a gente representa, colocam todos os espaços ali em um pedacinho de papel, né? Que cabe em uma folha de papel. Para que isso seja possível e para que as pessoas possam compreender o mapa, como já vimos, algumas regras são necessárias. Mas além dos mapas, existem outras formas de representar lugares. Vamos conhecer uma delas? Podemos representar lugares por meio de pintura. Ó, podem grifar isso daí.
que nós podemos representar os lugares por meio de pintura, né? Com elas é possível entender as atividades cotidianas das pessoas e até as características físicas de alguns lugares. Olha só, isso daqui tá vendo? É um farol onde o pintor, ele pintou uma parte de um lugar onde faz parte da vida de alguma pessoa, tá vendo? Da vida de uma pessoa, tá? As características físicas daquele lugar. A pintura retrata isso tudo. Quando a gente vai em algum lugar e tira uma foto, por exemplo, a gente vai passear em algum lugar e tira uma foto, aquela foto ali retrata tudo que tem naquele lugar onde a gente tirou, né? A foto. Quando a gente vai pegar a foto para ver os detalhes, que a gente vai perceber. Aí tá aqui. Quais são as atividades realizadas pelos personagens na pintura? Aí vocês vão ver quais as atividades realizadas. Imagine que você é um dos trabalhadores retratados na pintura. Descreva abaixo as atividades que você realizaria desde o amanhecer até o anoitecer, tá bom? Quais atividades você realizaria aí desde o amanhecer até o anoitecer? Vocês vão fazer essa página aí também. Agora vamos para outra. Ó, vocês vão gostar de fazer essa daqui. Imagine que você precise retratar algo do seu dia a dia para ser exposto para outras crianças no futuro. Represente no espaço abaixo o que você gostaria de compartilhar com elas por meio de um mapa, de um desenho ou de alguma outra maneira que preferir, tá? Vocês podem representar por meio de desenho, tá bom? Que vai ser bem legal. Agora vocês vão fazer essa página aí. Então, vocês vão fazer a página 252, 253 e 254 do nosso livro módulo 1, tá bom? De geografia. Nosso livro de geografia acaba aí, tá? Agora nós vamos para nossa aulinha de artes, tá bom? Espera só um minutinho. Vamos continuar aqui com a nossa aulinha de artes. A aulinha de arte nossa hoje vai ser no livro, na página 29, tá bom? A página 29, que vai falar histórias de passarinho. Nós vimos várias histórias em quadrinhos nas páginas anteriores. Você já ouviu falar de histórias sobre passarinhos? Que tal conhecer um pouco da história... Ai, tem que diminuir, senão vai dar. Da história de uma andorinha criada para divertir especialmente crianças como você. Lola, a andorinha, é uma das personagens de história em quadrinho do Brasil. A história em quadrinho de Lola foi criada pela cartunista Laerte Coutinho para ser publicada na Folhinha numa seção de jornal de São Paulo. Nas sessões de jornal, quem o pai e a mãe lê jornal em casa aí, vem essa partezinha dessa história em quadrinho, tá bom? Que era dedicada especialmente à criança. Segundo Laerte, Lola nasceu em 2010 da mesma forma que todos os passarinhos. De um ovo, né, que foi chocado no Rio Pequeno, um bairro da cidade de São Paulo. Lola é tão importante que suas histórias não foram publicadas só em jornais, mas também já foram reunidas em um livro. Olha que legal! Quem gosta de história em quadrinhos aí vai gostar. Vocês vão fazer essa atividade aqui da número 2, tá? Leia a tirinha abaixo, Lola, a andorinha. Em seguida, converse, né, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, para vocês perceberem aqui. Quais os personagens da história? Vocês vão olhar. Bem, hein? Que sequência a cena dessa história em quadrinho feita por Laerte Coutinho conta, né? Vocês vão fazer a página 29 e vão para a página 30, que é essa daqui, que as histórias estão meio embaralhadas, meia bagunçada aqui, tá vendo? Vocês vão numerar de acordo com a cena. Vocês vão arrumar essas histórias em quadrinho de acordo com a cena, tá bom? E na número 4 aqui, ó, vocês vão fazer o quê? Com base nas histórias em quadrinhos que você leu, como você descreveria a personagem Lola e a andorinha, tá? Vocês vão descrever esse personagem, como que ela é, né? Então, gente, essa é a nossa aulinha de artes, tá bom?
Beijinho no coração de vocês. Bom final de semana. Qualquer dúvida, pode ligar para tia, pode mandar mensagem, tá? Perguntar a tia Amanda. Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Beijinho.